Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com José Walter. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que eu conheço, nossa, há muito tempo. Quando eu cheguei no Benjamin Constant em 1956, já estava lá. Já estava. Mas antes de nós entrarmos nessa pessoa, eu dar os meus recados. Primeiro é lembrar que todas as vidas importam. Ou, como diriam os nossos chefes, all lives matter. E também lembrar o nosso grande teólogo, Franz Joseph Inke Lamert, morto em 2023 com só 92 anos. Pena que morreu. Homicídio é suicídio. José Walter Figueiredo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande Maurício Zene. José Walter, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão tendo a paciência de nos aturar? Você quer que eu me defina? Deixa contigo. Eu quero que você se apresente. Sei lá. Como é que você vai se apresentar? Eu não sei. Bom. Se for por nome, você pode me chamar de Zé Walter, que sei. Meus amigos me chamam, né? Pode chamar de Pinho também? Pode. Pode. Mas esses são poucos que me chamam de Pinho, né? Bem, assim, é engraçado, né? É uma coisa até complicada assim, para a gente se definir, se apresentar. Eu acho que eu sou um cara comum, rapaz. Assim, sabe? Falando de dentro para fora, eu sou um cara que vejo assim, as pessoas, para mim, todas elas são como é que eu vou dizer? Um enigma, em princípio, né? Porque cada um é um, né? E eu tenho assim a maior curiosidade, né? E gosto de conhecer as pessoas. Mas eu mesmo sou assim uma pessoa simples de hábitos, sabe? E eu não sei mais o que eu posso dizer de mim. Estava bom você me provocar, né? Para que melhor. Tá. Bom, então vamos começar. Você nasceu no estado do Rio, né? Isso, nasci na cidade de Maricá. Hoje Maricá. Tá bombando aí Maricá, né? Tá, rapaz. Você teve o prefeito Washington Quaquá, que foi um fenômeno. Pois é. Maricá, dizem, né? Que está muito progressista, né? Que o prefeito tem ótimas coisas lá, inclusive condução de graça. Tem várias. Tá um negócio, não é? Por isso de alguma maneira, eu acho que você é um traidor. Você preferiu São Pedro da Aldeia. Mas isso aí fica para daqui a pouco. Né? Isso aí já é outra questão. Né? Mas você nasceu em Maricá. E esse seu problema visual. Porque eu estou falando isso porque agora você é cego, mas quando eu conheci você enxergava para os padrões de cego, você até que enxergava bem. Razoável. Tinha baixa visão, uma baixa visão que me permitia, né, desenvolver, andar bem, com facilidade, atravessar ruas, pegar ônibus. Não, você conseguia
levar a gente nos banheiros nos bares. Mas você localizava os banheiros dos bares. Isso era mais fácil. Não. Não, ela não é verdade, não. Sim. Sim. Sim, não era. Não, quando a gente estava bebendo, com quem enxergava, isso era o mais importante. Sim. Não, claro. Né? Pois Hoje é. Isso. Hoje eu sei. Bom, você nasceu lá, mas você já nasceu com esse problema visual? Como é que foi isso? Nasci com baixa visão, tinha catarata congênita, né? E nasci não nasci dentro da... nasci dentro da maternidade lá, mas meus pais viviam na parte rural, sabe? Nós tínhamos um sítio e tal, meu pai era agricultor, minha mãe ajudava ele lá, e a gente foi crescendo e ajudando também, né? Então, eu, claro, por causa da baixa visão, tinha bem mais dificuldade. Mas mesmo assim você ajudava? Muito menos que meus irmãos. Tá? Menos do que meus irmãos. Porque, assim, eu me machucava com mais facilidade, tropeçava, pisava em esse tipo de coisa. E você não chegou a estudar em Maricá? Não. Nada? Não. Quer dizer, naquela época, hoje em dia o pessoal perguntaria, mas como? É porque naquela época não tinha jeito mesmo, né? Não havia... Ou era ou não era, né? Eu ia lá com meus irmãos iam para a escola, eu ia com eles, mas de farra, assim, mas eu não conseguia. Era muita criançada, sentava lá atrás, não dava para perceber o quadro, nem nada. Então, nem que eu quisesse, não dava para eu acompanhar. Nem que eu quisesse, mas você não queria, é claro. Não. Eu não tinha essa questão de eu não querer, não. Eu não conseguia, sabe? Tá. Entendi. Eu ia ir com eles por causa da farra, né? Porque eles iam para a escola e eu ficava em casa. Entendi. Aí você ia com eles. Ia de farra, sabe? Eu conhecia os colegas da escola, tudo. Muitos vizinhos lá estudavam juntos com meus irmãos, mas eu não conseguia acompanhar. Eu cheguei a minhas irmãs a me ensinar um pouco e tal. A gente cartilha com... Quantos irmãos você tinha, hein? Você está falando um monte, hein? Eu tinha 12 irmãos. 12? Eu era o 13º. Era um time mais 2 reservas. Você era o caçula? Não. Era mais ou menos do meio. Mais ou menos do meio. Caramba, vou te contar. Ô, família, hein? Era grande, bem grande mesmo. Era, rapaz. Tinha que produzir muito naquele sítio, hein? Vou te dizer, olha. Coitado do meu pai. Mas todos ajudavam, entendeu, Maurício? Todos ajudavam. Plantava, colhia. Tinha muita fartura, né, das coisas que o sítio produzia, entendeu? E o que ele produzia mesmo? Muita verdura, muito legume, muita coisa. Oi? Estou ouvindo. Tá, então, tudo a gente tinha, muita fruta, legume, verdura, né? A gente tinha à vontade no sítio, entendeu? E comprava fora, claro, tinha que comprar coisas fora, mas o sítio dava o básico mesmo, né? Mas assim, a parte de alimentação, assim, a gente produzia no sítio e ainda vendia, né? Entendeu? A gente vendia. E o sítio ainda existe? Não.
esse sítio nem era do meu pai, ele era alugado, inclusive. Ah, Então a gente plantava e colhia tudo para a gente, entendeu? Hoje não. aham. Hoje as famílias que moravam lá naquele local foram saindo, né? Por causa da falta de condições mesmo, né? Os filhos foram crescendo, saindo para a cidade, né? Os pais velhos morreram e tal. Então, assim, as famílias que moravam lá não moram mais. Depois, assim, as pessoas compravam aquelas terras para criar boi, sabe? Mas não tinha mais famílias para morar lá no local. Quando eu fui em 2018, eu voltei ao lugar onde eu nasci, que é Celina, que é distrito da cidade de Alegre, lá no Espírito Santo. Ah, você é de Pois Alegre? bem, sou de Celina. Celina? Celina. Celina. Hum. Aí eu nasci num sítio também. Né? Eu tentei localizar onde era o sítio que eu nasci e não consegui. Pois é. E olha, Celina, digamos assim, acho que Celina não desenvolveu, não, hein? Ficou mais ou menos o que Não, era, sei lá. eu voltei lá depois, né, a gente sabia onde é o sítio e tal. A casinha que a gente morava, eu nem sei se é agora, mas durante muito tempo estava lá, uma casinha branca, assim, no alto, sabe? A gente de longe via a casinha lá. Muito tempo, agora eu não sei mais se ainda existe, que já tem tempo que eu não vou lá, mas a gente sabia exatamente onde era. Mas estava tudo cheio de mato, não tinha mais nada, entendeu? O mato tinha tomado conta de tudo. Quer dizer, a cidade não cresceu para lá, então. Que muitas vezes acontece isso no perímetro urbano, cresce, né, e toma conta, né? Mas no teu caso não foi isso. Não, não. Na época que tinha as famílias que moravam lá, então os sítios eram bem cuidados, né? As pessoas criavam, né, e tudo. Depois, à medida que foram se afastando, né, os sítios ficaram lá, quem pôde vendeu, enfim. Não foi para frente, não. Tem muitas menos pessoas hoje em dia lá do que tinha antigamente, entendeu? Muito menos. Como é que você chegou ao Benjamin Constant? Bem, a minha madrinha, que era esposa do meu tio, que era irmão do meu pai, ela tinha uma irmã que morava em Copacabana. E aí um dia ela falou para ela, né, que o afilhado dela tinha um problema de vista, né, e tal. E aí essa irmã dela, que eu chamo de tia, né, aliás, ela faleceu agora há pouco tempo, 102 anos. Olha, rapaz! 102 anos, impressionante. E o Benjamin Constant. E aí ela falou para minha madrinha me levar, que ela ia me levar lá no Benjamin Constant. E assim foi feito. Aí, com 7 anos, eu vim para o Rio, para a casa dessa minha tia postiça, e ela foi que me levou lá no Benjamin Constant. Eu fui nem para ser internado ainda para estudar direto, eu fui para fazer a operação. Aí eu operei a catarata congênita, melhorei, né? Melhorei usar óculos de grau e tudo, naquele tempo, né? E tal. E aí depois eu fiquei lá estudando, já direto. Fui para o Jardim da Infância e tudo mais. Quer dizer, o objetivo seu era a operação. No início foi a operação. Aí, da operação, claro, como eu não fiquei bom, né? Não melhorou mais o suficiente, estando lá. Isso foi em que ano? Bom, eu entrei lá no Benjamin Constant em 54. Acho que foi por essa época mesmo. Eu não me lembro exatamente, entendeu? Mas foi por essa época mesmo, 54. Eu entrei, fiquei na enfermaria, internado, operei e tal. Eu já fui matriculado
e comecei a estudar. Mas você disse que começou pelo Jardim de Infância? Foi, com 7 anos. Ah, então você ficou há pouco tempo no jardim, né? É, Que com 7 anos a criançada já subia, já ia para o que lá, eles chamavam de menores, né? Para os menores. Lá. isso. Depois eu fui para os chamados menores, depois do jardim, né? Eu fui para os chamados menores. Aí passei de menores, depois para os chamados maiores, enfim, aí eu fui escalando lá. Mas a princípio para o jardim da infância. Você não achou muita diferença, não? Porque você entrou em regime de internato, né? Você Foi. não achou muita diferença da Achei, vida que você levava? achei muita diferença. Puxa vida, eu chorava, cara, sabe? Sentia saudade da minha mãe, dos meus irmãos, das coisas que fazia lá. Mas aí Ah, eu fui me acostumando, à medida que eu fui fazendo coleguinhas, né, assim, aí eu fui me acostumando, fui me habituando, mas no início eu sofri pra caramba. mas a tua família te buscava, ia lá te ver de vez em quando? Como é que era? Depois, aí é que estava, aí é que tá, né? Na verdade, aí é que estava. Não, não ia. A minha tia, né, que morava em Copacabana, é que ia, e nem todo fim de semana ela ia lá me levar para casa dela, eu ficava lá e tal, aí me levava Ah, na feira. Mas para casa da minha mãe, eu só ia nas férias. tá. Então, quem matriculou você foi essa sua tia, Isso, né? foi, foi. Foi Ela ela. ficou sua responsável Isso, lá eu no... chamava a sua responsável, isso mesmo. Minha Aham. responsável, eu chamava assim, a minha responsável. Foi ela. Quem é? Vem cá, você se lembra quem era da tua época de jardim de infância? Alguns. A Maria Ah, Célia, Maria. Ah, e casou com Leitão. isso, que casou com Leitão. Foi minha colega de turma, rapaz, em É, 56. a Célia, a Delfina, que era A irmã Delfina. Delfina, a Nair Correia. Ela já entrou naquela época? A Nair Correia era bem mais novinha, Era. era bem mais novinha. A Delfina já Aham. era Célia. Eu acho que a Delfina saiu do jardim, eu ainda estava no jardim quando ela saiu. O pessoal, eu vi contar depois que a Delfina, um dos objetivos da Delfina era cuidar da Nair. É possível, viu? Porque ela era maior, né? E tal. Aham. A Nair, eu me lembro que ela era bem pequenininha. Uhum. Tinha um garoto lá chamado Josias, acho que você não deve ter conhecido. Conheci o Josias. Já Sei conheceu? quem é. Pois, Claro. Josias. Tinha mais quem, rapaz? Tinha um menino chamado Alvimar. Alvimar. Não. Alvimar, não me lembro dele. Pois é, tinha. Esse talvez não tenha ficado no Instituto, né? Não, acho que não. Acho que ele tinha uns problemas assim e tal. Alvimar. Maurício, agora sim. A Sônia Regina também foi da Tônia tua turma? Regina, isso, foi. Ah, Isso mesmo. A Célia Gorito. Célia Gurito também? Célia Gorito. Foi. Agora eu tô lembrando. Ah, Tinha a Maria Célia e tinha a Célia Gorito. a Célia Gurito. É. E mora em Maricá, sabia? É em Maricá que ela mora? Ela atualmente mora em Maricá. Ah, é? É, casou com o Celso Martins. Sim, 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 sim. É? Isso, é. Eu não Vocês sabia. são da minha época, rapaz, claro. Ora, A eu irmã sei do, que ela mora em Maricá. irmã do Rui. Irmão do Rui. É, isso mesmo. E aí você foi para os menores e aí você já começou a entrar. Quando vai para os menores, você entra em sala de aula, né? Isso, E no isso. jardim, não. No jardim, Jardim é você. É. outra situação. Eu fui aluno da Dona Yolanda, né? Lá, não sei se foi de uma outra professora, só me lembro da Dona Yolanda.
Eu sei quem é Dona Yolanda. Dona Sei. Lima. Sei. Ela foi professora lá do Jardim durante muito tempo. Muita gente foi aluno da Dona Yolanda quando foi lá para o Jardim. Quando eu entrei em 56, eu fui aluno da Carmen. Eu fui aluno da Dona Carmen também. Também? Fui aluno da Dona Carmen. Fui aluno da Dona Carmen, fui aluno da Dona Lila. A esposa do... Como é, rapaz? Marido Gonçalves. Isso, exatamente. Professor, eu só me lembro dele com o nome de Gonçalves, eu nunca soube o nome todo dele, não. Sempre Gonçalves. Porque ele morreu em 57. Eu nem me lembrava quando ele morreu. Ele morreu em 57. Tem uma história, rapaz, do Gonçalves, que é o seguinte: o Gonçalves morreu em 57, e esse aqui você conheceu, o Enésio. Sim. Enésio Conceição. Lembro. Lembra, claro. O Enésio, ele imitava o Gonçalves perfeitamente. É? Imitava. Pura. Aí, um dia, o Enésio era aluno do Arcílio. O Arcílio tinha uma família imensa lá, era o Marcelo, a Guilhermina. Lembra? Todos... Marcelo do francês? Era irmão do Arcílio. Ele era irmão do Arcílio? Eu ouvi falar nesse Arcílio, mas agora não estou lembrado bem da figura dele. Entendeu? Eu nunca me encontrei assim com ele também, não, mas muita gente foi aluno dele. Acho que até o Ersen foi aluno dele. Sei. Do Arcílio. Aí o Enésio discretamente saiu da sala e do lado de fora da sala gritou: Mourão! Porque eles eram Moura, né? Marcelo Moura. E o Gonçalves só chamava o Arcílio de Mourão. E o Gonçalves já tinha morrido? Já tinha morrido, claro. Aí o Enésio saiu e gritou: Mourão! O Arcílio disse que ficou parado e perguntou para a turma. Pelado. Hã? Ficou parado. Aí depois perguntou para a turma: Trêmulo, vocês ouviram alguma coisa? E a turma, que você devia estar lá, porque você era do time, não, professor, a gente não ouviu nada, não. Você também não prestava, né? Eu não era da turma, não, cara. Eu não era, mas eu seria capaz. O nego aprontava muito lá. Muito. Aprontar era fácil. Nossa Senhora. Mas sim, então, aí você... claro, aí você começou a se acostumar, né? Aquilo lá. Isso. E aí, quando você ia para casa de férias, aí a diferença já era outra, né? Mas eu amava quando eu ia de férias, rapaz. Você gostava, né? Quando chegava as férias, era a melhor coisa, era uma felicidade completa. Eu ficava tão feliz que eu saía pulando pelo corredor, gritando: Oba, tô de férias! Oba! Uma das razões porque eu me aplicava mais no estudo, depois de certa ocasião, né? Porque no início eu não queria nada com nada, né? Queria jogar bola de gude, vivia com o joelho preto e tal. Não ligava para nada. Mas depois de um certo tempo, eu fui aluno do Assis Barreto, na quarta série, e reprovou. Que ele falou que eu era inteligente, mas eu não queria nada, e ele me reprovou. E aí, no ano seguinte, eu fui aluno do Luzimar. Eu sei que muita gente não gosta. Que todo mundo, que ninguém gostava, eu soube disso, tá? Mas foi um dos melhores professores que eu tive, tá? Foi um dos melhores professores que eu tive. Até hoje, sem brincadeira. E aí, aí eu me aplicava, né? Eu chegava assim em setembro, eu já tinha nota, geralmente, e aí eu férias mais cedo, entendeu? Aí eu me aplicava muito por causa disso, para poder sair de férias mais cedo. Adorava quando chegava. Eu vivia sonhando.
Mas mesmo assim você era reprovado? Hein? Mesmo... Não. Quando eu fui reprovado, eu não queria nada. Eu não estudei, não queria nada com nada. Aí depois o Luzimar, o Assis te reprovou? Isso, a Assis Barreto me reprovou. Eu fui aluno de Luzimar e eu melhorei muito. Aí passei a ter gosto para estudar, a ler e tudo. Eu me lembro Aí disso. Eu passei a ficar muito interessado. Aí chegava assim nessa época de setembro, outubro, eu já estava liberado, eu podia ir para casa. É porque você passou da 4ª série para a 5ª série, que era o terror, né? Uhum. O terror de todo mundo, e você passou. Sim. Aí você engrenou mesmo. Foi. Mas eu graças ao Luzimar, cara, sabe? Assim, não, beleza. Eu estou falando isso porque o pessoal dizia que ele era muito exigente, né? Eu não achei ele exigente, não. Ele era assim, sabe? O nego não gostava dele porque ele era muito irônico, entendeu? Sim. As pessoas... Eu vou te contar uma que o Kiss que me contou do Luzimar. Pois é. Então, mas eu gostava dele. Eu entendia a forma dele explicar bem, sabe? Eu deslanchei em matemática, passei a ler muito, passei a ter gosto de estudar. Aí, na 5ª série, foi tranquilo. Aí eu já não estava mais com o Luzimar. Aí eu fui aluno do Olemar, do Valdemar Bandeira, do Rivaldo, em português. Sei. Nem lembro mais quem era professor de história. Porque na época eram 3. Devia ser o Edson. Não era Edson, não. Edson é de outro. Quem era, então? Quem é que podia dar história para você? A Maiá? Não, a Maiá foi aluno dela no ginásio de história. Né? Porque era história e geografia que dava. Né? Então o Edson já não. Então o Edson não dava mais. Ele dava geografia e dava história, eu acho. Acho que foi alguma coisa assim. Entendeu? Aí, mas eu fui muito bem. A gente tinha a nossa turma. O Olemar, eu gostava do Olemar, ele botava as turmas para competir, sabe? Aí a gente tinha... Isso ajudava muito para a gente estudar, para a gente querer ganhar as competições e tal. Isso sabe, uma forma legal de estimular. Você se lembra da tua turma de 5ª série? Quem é? Alguns alunos que você se lembra? Rapaz. Era eu, Bené. Você lembra de um cara lá chamado Francis Ley? Francis Ley, lembro. Francis Ley, que era gordinho. Era. Enxergava um pouco. Ih, rapaz. Lembro, Francis Ley. A Virgínia era da sua turma, não era? Não, a Virgínia era da frente. Quando eu era uma... era na frente? Dela, ela já... Então, mas o Vitor era da sua turma? Não, o Vitor foi no ginásio. Foi no ginásio? Já. Já nos... Ele, que ele só foi da minha turma na 4ª série. Para mim, eu achava que ele tinha sido durante o ginásio todo, mas ele disse que não. Eu não sei como é que ele conseguiu ser só na 4ª série. Tinha divisão de turma na época? Eu não me lembro. Eu não me lembro se tinha 2 terceiras. Não, da minha turma, não. Não lembro disso, não. Só tinha uma turma. Que foi na turma anterior, que era grande pra caramba. Turma do Antônio Carlos, do William, onde tinha muita gente. Na minha turma, eram poucos, sabe? Acho que eram uns, qualquer coisa assim. Então eles dividiram a 3ª série, né? Em 2. Né? A 3ª série? Foi a 3ª que eles dividiram em 2? Não. É o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte. Na 5ª série, haviam 2 turmas. Isso sempre teve. 2 turmas. Tinha não. E tinha era uma na minha época, sabe aquela sala que o pessoal chamava de Cantorfion? Sim. Depois passou a ser 251. Sim. Nossa turma tinha 40 alunos lá e tinha o lado feminino. Caramba! Tinha um pessoal do lado feminino. Então, o que aconteceu?
tinha a minha turma de quinta série, tinha outra turma. Eu acho que tinha feminino também, cara. E tinha a turma que era do William, Antônio Carlos Nunes. Sei. Gente, e tinha uma outra turma das meninas. Tinha a Gracinha, que foi esposa do Enio. Tinha Sei. Ias, enfim, tem um bocado de meninas lá que eu nem conhecia direito. O que aconteceu? Houve um problema, houve um concurso de redação lá, sabe? E, Uhum. iam dar um prêmio lá, um concurso de redação. E aí falaram que o Carlos Francisco pediu Eu me lembro. uma pessoa do ginásio para escrever. Rui Burito. Eu dou os nomes. Pois eu dou os nomes para você. Pediu ao Rui Burito que fizesse a redação para ele. Pois é. Aí o pessoal, isso vazou. E o pessoal revoltado. E aí o prêmio ia ser entregue no hasteamento da bandeira. Eu me lembro disso. Eu me lembro, foi. E o Antônio Carlos Nunes foi o único punido. Aí o pessoal se reuniu e começou a vaiar. Foi. O pessoal lá com autoridade presente. Eu sei que o troço ficou feio pra caramba. E aí eu me lembro que o chefe de disciplina era o Valdemar Galheira e o Luzimar da sessão de ensino. Aí, rapaz, eles puniram todo mundo, sabe? Puniram todo mundo. E aí eles não passaram de ano na turma. Foi todo mundo foi reprovado, é? Foi. Era a quinta série aquilo, não era? Era quinta série. Eles foram reprovados, foram suspensos, deu uma zebra. E tinha também muitas pessoas que não passaram. Nesse ano, só 3 pessoas passaram da quinta série para o ginásio. Foi eu, o Bené e a Gracinha, que foi esposa do Enio. Olha, só vocês 3. Só nós 3. Aí, quando nós fomos para o ginásio, aí pegamos já uma turma lá com gente que repetiu, entendeu? Ginásio. E aí o que o Vitor está dizendo é que eu só fui para a turma dele no 4º ano. Eu achava que eu tinha pego ele no ginásio. No ginásio. Então é que a minha turma não teve várias turmas, só aquela turma. Então foi isso que aconteceu, entendeu? Bom, aí você foi para o ginásio, fez o ginásio. Normal. Porque aí a vida do Benjamin Constant, digamos assim, acabou ficando. Quer dizer, eu me lembro que você andava com uma turma do que a gente chamava de amblíopes. Liderada pelo Mazinho. Eu me lembro do Mazinho. Pois é. Aí você saiu dessa turma? Quando você resolveu estudar, você largou essa turma? Deixa eu me lembrar. Eu andava muito com essa turma quando eu era menor, sabe? Sei. Já fui para o ginásio. Aí foram crescendo, né? Entendi. Foi crescendo, foi. Isso, os interesses vão mudando e tal. Mas eu tinha, assim, muitos amigos daquela turma. O Mazinho, que era o chefe do bando. Era. Que era cego. E era cego. Era muito engraçado. A gente ia jogar bola, tinha um time lá do futebol, né? O Mazinho que era o técnico. Não ia jogar nada. Aí eu chegava para ele e falava: fulano tá jogando mal. Fulano, sai do time. Essa é ótima. Pois é. Eu estava jogando, o nego me dedurou, ele mandou sair do time. Essa engraçado.
Quer dizer, bom, aí você passou para o ginásio, o Benjamin Constant. Quer dizer, aí no ginásio você já era outro aluno, já era. Eu já tinha Você mudado já maior. tinha, já não era Eu já mais aquela. gostava muito de ler nessa época, sabe? Assim, Uhum. então eu vivia, nego me chamava de CDF, porque me via sentado lá lendo. Adorava ler literatura, todos os livros que tinha na biblioteca eu ia lá procurar e ler, sabe? Foi uma época. Eu me lembro que você entrou para a turma. Tinha uma turma, a gente chama, né? Que era desse tipo aí. Né? Pois é. E você entrou para a turma. Pois é. Foi uma fase muito fértil, sabe? Na minha vida, assim. Eu adorava, peguei gosto, sabe? Assim. Mas, assim, eu Você leu Braille bem, então, né? Você leu bem. Você leu bem o Braille, então, né? Sim, leio. Pô, foi graças a eu saber o Braille que depois, quando eu perdi a visão, eu me defendi, cara. Ah, tá certo. Isso já é uma outra fase. E nós vamos chegar lá. Eu acho. Bom, então tá. No Benjamin Constant, você conclui o Benjamin Constant e aí você vai estudar onde? No Colégio Brasil. Ali Lá em Botafogo? Era Botafogo? Hein? Era em Botafogo, né? Em Botafogo, ali na esquina da Rua das Palmeiras com a São Clemente. Ah, sei. É porque naquela época havia colégios que. É bom lembrar que na sua época o Pedro II não aceitava a gente. Ninguém ia para o Pedro II. Estranho, né? Estranho. Era por ser o Benjamin, né? Um colégio federal, o Pedro II também. Exatamente. Que o Pedro II não, só aceitou depois. Pois é. Né? E aí a gente começou a ir para colégios particulares que davam bolsa para nós. Né? Pois é, né? O Malé. Rui Barbosa. Rui Barbosa, você estudou no Malé, mas teve gente que estudou no Rui Barbosa, né? Teve, muita gente que estudou no Rui Barbosa. Estudou as meninas iam para aquele normal, Santa Rosa de Lima. Lembra? Isso, Santa Rosa de Lima, exatamente. Era normal só para mulheres. A Tânia, inclusive, estudou lá, Santa Rosa de Lima. Ah, é? Foi. Estudou na época da Maria Helena. Ah, interessante. Ah, bom, mas ela não era cega, mas... Não, foi lá estudar. A tia dela a Rebouças. Conseguiu a bolsa para ela. Na Maria Rebouças, claro. Exatamente. Isso aí, quando eu conversar com a Tânia, né, aí a gente vai chegar a esse acordo. Isso. Da Maria Rebouças. Isso aí. Né? E aí você foi para o Colégio Brasil? Aí, isso foi interessante, né? Eu no ginásio, eu me dei muito bem em matemática, sabe? Assim, eu estudava, mas eu tinha facilidade para matemática. Aham. Eu achava que eles iam me colocar no Malé Soares. Naquela época, eu achava que o Malé Soares tinha matemática, mas já não tinha o clássico, né? Não tinha, né? Não tinha. Não. Eu que achava que tinha. Aí as pessoas Na minha época, teve um ano com matemática. Hein? Teve um ano com matemática. Você chegou a matemática? Tive. Mas aquilo acabou, não persistiu, não. Mas engraçado foi isso. Aí eles me mandaram para o Colégio Brasil porque queriam que eu ajudasse o Franciné e o Severino Costa. Ah, é? Foi isso que eu soube, que eles queriam que eu ajudasse a eles, né? Já que eu tinha tido muito boas notas no ginásio e tal, que eu ajudasse a eles. Aí eu fui para o Colégio Brasil com os dois, com o Franciné e o Severino Costa. Foi essa a versão que eu soube. Eu achava que eu ia para o Malé Soares e não fui. Era estranho, porque eles tinham o hábito de supostamente pegar os melhores alunos e botar no Malé.
Uhum, pois é, por isso é que Mas não era bem assim, não. Eu garanto a você que não é, a história não era bem essa, não. Na minha época, eu e o Eliseu fomos. Aí o Carlos Zembeck. Fomos os três. Mas eu não sei se outros alunos não tinham condição, entendeu? Não sei. Uhum. Não sei como é que era. Eu sei que eu lutei para entrar para o Malé. Eu pedi mesmo, pedi para ir Uhum. para o Malé. Eu pedi. Né? Mas e o Malé, por exemplo, teve o caso do Francisco Manuel, que estudou um ano no Malé e, sei lá, largou e foi para o Rui Barbosa. Muita gente saiu do Malé, porque o Malé era um colégio forte, né? Era, Era um colégio forte. era. Você tinha que se aplicar. Então, É. por isso que eles mandavam os melhores alunos para lá. Me pegaram e me botaram num colégio Para suporte ajudar dois alunos. Isso é um estranho. tinha mais dificuldade. Isso é estranho, mas tudo bem, né? E eles pelo menos se formaram? O Franciné, sim. O Severino abandonou o curso e saiu. Aham. Interessante. Interessante. Francisco é um cearense. É. Claro, Francisco Pio Sobrinho. Francisco Pio Sobrinho. É. Exatamente. Era repentista ele, lembra disso? O cara era bom, rapaz, diverso. Era. Repentista mesmo. É muito bom. Era Muito. mesmo. Hein? Né? Ele O era bom. Franciné, eu fiz muita amizade muito boa com ele. Ele era muito bom. Pô, gente fina, caramba. Era. Finíssima. Né? Era gente fina. Era. Franciné era. Aí você fez o Brasil e resolveu estudar história. Foi, né? Era clássico, já era voltada para humanas. Aham. Voltada para humanas. Aí escolheu história. O que te levou a escolher história? Rapaz, acho que foi com quem mais eu me identifiquei, sabe, Maurício? Eu estava muito em dúvida o que eu ia fazer. Assim, porque eu tinha, em geral, eu era equilibrado nas matérias, sabe? Assim, tinha uma que eu me saísse tão melhor que as outras. Mas a história foi que me chamou mais atenção, assim, sabe? Pela cultura, por esse aspecto de entender as coisas. Não foi nenhum professor que te... Hein? Não foi nenhum professor em especial que te abriu? Não. Foi o próprio estudo, lendo, sabe? Não foi assim, não. Foi eu mesmo que fui chegando próximo da época do vestibular, né? Eu me decidi por fazer história lá na Fluminense, inclusive. Eu me lembro disso. Eu acho que você foi para lá... Você foi junto com o Amaral, Vitor, em 70, não? Eles foram um semestre antes de mim. Porque tanto o Vitor, quanto o Amaral, quanto o Antônio Carlos Nunes, que eram o Vitor era da minha época, da minha sala, inclusive. Mas o Antônio Carlos Nunes, o Amaral e outros, eles eram da turma antes da minha. Mas aí eu tenho os 3 anos do segundo grau, do ensino médio. E eles não, eles saíram e fizeram na época o chamado artigo 99. Foi. Entendeu? Eles interromperam o segundo grau deles, isso. Aliás, e adiantaram um ano, eu me lembro. Aonde que o Carlos Nunes foi estudar? Eu não me lembro. Nem ele, nem o Amaral. Eu também não lembro, não. Como foi o caso deles, eu não me lembro. O Vitor foi para o Malé. O Vitor chegou a ir para o Malé. Não sei se ficou... O Vitor também abandonou o Malé. Então, eles fizeram o artigo 99, aí eles se adiantaram um semestre.
em relação a mim. Ah, Eu, uhum, então, quando eu fui passei para Fluminense, inclusive o Vitor, o Amaral, o Antônio Carlos Nunes também, eles já estavam lá um semestre na minha frente. uhum. Ah, tá. Aí você começou a fazer história, mas como todo bom traidor, você largou a história. Rapaz, aí minha vida deu uma guinada Estou aqui nada, né? desesperada, dessas coisas assim que não que, que a gente não sabe explicar, né, cara? Do nada, assim. Eu ia normalmente bem em história, já tinha feito 2 anos, e com certeza eu seria professor lá do Benjamin Constant. Era uma perspectiva, né? Era perspectiva. Estava tudo É. muito bem, quando do nada aí aconteceu que o pessoal falou que ia ter uma prova para programador de computador lá em São Paulo. E o que mais me chamou a atenção é que era que logo depois do curso você já estava com o emprego garantido. Eu, lá na época, porque tinha muitos caras lá que eram ditos, né, sabidos, como muito bons em matemática, era o caso do Caveira, do Hermes Simplício, de muito mais. Aham. Eu fui fazer a prova, eu nem sabia o que era aquilo. Aliás, nem eu, acho que nem ninguém. Porque na Nem época ninguém. eu Eu sei como chamava é. aquilo de cérebro eletrônico, Isso. entendeu? Eu não sabia o que era nada ali. Aí eu fui na maior, assim, sabe? Só para não dizer que não participei, entendeu? Mas sem a menor perspectiva. Eram 2 vagas só. E eu Uhum. fazer sem a menor perspectiva. Isso é porque eu estava. E você sabe que não me avisaram dessa prova? Você não estava lá, não? Não, não me Ah, avisaram. Eu só soube quando vocês foram para São Paulo. foi em dezembro. Foi em dezembro. Aí falaram lá. Aí veio a prova, né? Aí eu fiz a prova, cara. Foi de manhã, me lembro até hoje. Uhum. Fiz a prova de manhã e de tarde eu fui para a praia, o pessoal e tal. Eu já era bolsista, né, e tal. Aí, quando eu voltei de tarde, aí alguém falou: Zé Walter, o diretor tá te chamando. Eu falei: cacete, o que eu fiz? Não acredito. O que eu fiz? Coisa que a gente pensa. O que foi que eu fiz para esse cara tá me chamando? Foi logo o diretor, não foi nem o chefe de disciplina. Pois é, tá no gabinete. Falei, putz, grilo. Aí, aí eu fui. Eu não estava nem pensando no concurso, entendeu? Eu fui achando que era uma outra coisa qualquer. Eu estava intrigado. Aí, quando eu cheguei lá, o Antônio dos Santos falou: menino, 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 parabéns. Você deu uma das vagas para ir para São Paulo. Eu falei: o quê? Eu? Euzinho aqui? Cara, e era em dezembro, e já era para ir em janeiro. Olha só, não tinha tempo para nada. Eu estava namorando a Tânia, né? Você já namorava a Tânia, né? A Tânia tinha 6 meses, Era. já estava namorando a Tânia. Rapaz, mal tive tempo de me despedir da Tânia, cara. Mal tive tempo, avisei Ela, para. ela não tinha ido para a Bahia, não? Ela não chegou a ir para a Bahia naquele ano, não? Não, não, A sorte sua. não. Ela teve na Bahia antes, quando ela tinha acho que 17 anos, parece. É? Pergunta para ela aí as coisas. Pergunta, pode deixar, pode deixar. Aí eu fui em janeiro, cara, logo no início de janeiro, fui para São Paulo, eu e o Caveira. Quem Rapaz, mais participou dessa? O Hermes participou dessa prova? eu acho que participou. As É. pessoas todas que estavam lá participaram. Eu me admirei do Hermes. Não,
não tirar o primeiro lugar, ele e o Caveira. O Caveira a gente esperava, né? Uhum. Eu achava que eram eles que iam tirar. Ele tinha mais gente lá, mais cotada, bem mais do que eu, inclusive, entendeu? Aí, foi a minha surpresa, eu fui... Não tive tempo de despedir dos meus pais, de nada. Ninguém... Beleza, hein? Aí eu mandei de lá uma carta para minha mãe, avisando que eu estava Estou em em São Paulo. Paulo, minha mãe não entendeu nada. Explicar também o que era aquilo. Você Puxa. sabe, eu fui fazer o curso, eu estava no Instituto Evangélico Uhum. de Cegos. Eu era interno lá. Eu fui para lá em 72. Você foi para São Paulo em 73, em Foi. janeiro. Em julho de 73, me ligam do Benjamin Constant. Olha quem me ligou, Hernani Vidon. Olha. Me liga e diz assim: olha, nós vamos fazer a prova para mandar mais uma turma para São Paulo, tem 5 vagas. Você quer? Eu disse, quero. E ele me inscreveu. Você sabia o que era? Sabia por culpa de vocês. Ah, você ficou sabendo antes que a gente estava em São Paulo fazendo curso. Eu cheguei a encontrar vocês, você e o Caveira, entendeu? Cheguei, porque vocês, de vez em quando, iam lá para o Rio, né? E eu Isso. encontrei vocês e tal. Mas eu não tinha uma ideia também distorcida da situação. Não tinha. Eu não sabia o que era aquilo. Eu que era você tinha que matar charada, quebra-cabeça. Essa é a prova do Domingos, né? Que botou fazia aquelas provas. Cada um Também falava. não tinha nada a ver cá para nós, né? Também não tinha nada a ver. Mas era assim que ele aprovou o pessoal, né? Era uma prova, não sei se você se lembra, eu me lembro. Era assim de sequência lógica, entendeu? Era. Você não tinha que ter conhecimento, não, você tinha que ter uma sequência lógica. Era sempre nesse aspecto, entendeu? Mas eu não tinha a menor ideia sobre isso. Na minha época, foram 10 questões. Quem tirou o primeiro lugar foi a Leda, rapaz. A Leda, né? A Leda. E aí nós, os outros, tiramos em segundo. Uhum. Sim. Nós tiramos em segundo lugar. Mas eu fui para São Paulo assim, porque na primeira vez não me avisaram. Senão eu tinha concorrido com você lá, rapaz. Ia ser ruim para você, hein, cara? Te garanto. Olha, ia tomar minha vaga, com certeza. Bom, ótimo. Adiou. Um semestre eu não tomei a sua vaga, pronto. Pois é. Quem sabe, né? Quem sabe. E a tua vida em São Paulo, como é que foi? Ih, rapaz. Foi outro pesadelo, né? Foi. Esse pesadelo eu vivi durante 4 anos. Porque desde o momento que eu fui para São Paulo, eu só pensava em voltar para o Rio. Porque eu tinha saudade da Taninha? Tinha. Puxa. Tinha muita saudade. E você é macho de dizer que não tinha? Vamos ver se você... Como é que é? Se você é macho de dizer, não, eu não sentia a falta dela, não. Pronto. Não, eu sentia a falta dela, dos amigos, sabe? Da turma. Porque eu era muito enturmado, sabe? Assim, tinha um grupo que a gente sempre andava junto, que saía para beber, enfim. Aí, do nada, aquilo foi para o espaço, entendeu? Do nada, assim, pá! Aí foi outra vida totalmente diferente. A gente foi parar lá em São Paulo, numa pensão. A gente ficou lá na rua, na Vila Clementino mesmo, sabe? Vocês já foram lá para o centro, lá para... nós fomos para perto da aula. E a gente não. A gente foi para a Vila Clementino e só gente estranha, rapaz. Só tinha o Caveira de conhecido. Só o Caveira. Só o Caveira. Você conhecia. E tinha gente do Brasil inteiro, né? Tinha. Você já encontrou gente do Brasil inteiro. Sim, foi.
exatamente. Aí a gente teve que se adaptar, entendeu? Cara, duro, olha só, ir para lá duro, sem nada, né? E Uhum. curso que eu não tinha a menor ideia, sabe? No início foi muito duro, muito difícil. Hoje, eu sei, por exemplo, aquelas coisas que a gente tinha que se deparar que fazer relatório, sabe? Aqui, relatórios bancários, relatórios, aquelas coisas. Eu não tinha a menor ideia daquilo, cara, sabe? Uhum. Assim, eu não sabia como é que era uma conta de luz, nunca tinha visto, entendeu? Essa é a diferença do internato, né? Que o pessoal Isso, cobra, né? isso, exatamente. Então, eu não tinha noção. Então, aquilo eu tive muita dificuldade para entender aquelas coisas. Além de fazer a lógica, eu não tinha noção como é que saía aquilo no relatório, não tinha, sabe? Assim, eu e todo mundo, nós tivemos muita dificuldade, sabe? Uhum. Aí, em São Paulo, é engraçado, depois, pena que eu perdi esses textos. Quando eu voltei de São Paulo, estou dizendo quando eu voltei para dizer que eu fiz um relato desde o dia que eu fui com o Caveira para São Paulo até o momento quando eu voltei de São Paulo. Estava tudo escrito, relatado, que eu chamei de Histórias do Marmitão. E Ah, eu lhe escrevi aquilo, na época tinha a lista dos Vox, sabe, quando eu me começou. lembro, me lembro. E eu escrevi Aham. e não negava, sabe? Escrevia, deixava lá, nunca guardei aquilo, entendeu? Aí Uhum. depois eu perdi aquilo, eu tinha a maior vontade de recuperar aquilo, mas aí perdeu de vez. Aí então, assim, é, é, logo que a gente foi para lá, para São Paulo, a gente fez amizade com o pessoal que ficou na nossa pensão, pessoal de fora, e tinha outra pensão em frente à nossa, do outro lado da rua, que tinha o Lotar, o Jonas, o pessoal Uhum. que veio, sabe? Uhum. Aí a gente, né, foi fazer amizade com esse pessoal, naturalmente, né? E aí todo mundo teve muita dificuldade, até porque que aconteceu o seguinte: o Domingos, antes desse curso que ele deu para o pessoal de fora, com o pessoal de São Paulo, ele já tinha dado um curso de programação, de lógica de computação para o pessoal de São Paulo. Aí, rapaz, quando a gente chegou lá, o pessoal já tinha noção de lógica e ele botou todo mundo na mesma turma. Aí, claro que o pessoal dava um banho na gente, entendeu? Lógico, A gente claro. estava começando, não entendia nada e tal. E o pessoal de São Paulo, muito à frente da gente, a tal ponto que a gente ficou desanimado, o pessoal de fora, entendeu? E o Domingos não disse isso para a gente, não disse. E a gente passou a maior dificuldade e ele não queria que o pessoal de São Paulo se reunisse com a gente. Estranho. Uhum. Pois é, a gente ficou à margem. Só depois, ao longo do tempo, foi que a gente começou a fazer amizade com o pessoal de São Paulo. E foi aí que a gente ficou sabendo que eles já tinham feito um curso anterior e tal, entendeu? Uhum. Patinou muito no início, foi muita dificuldade, entendeu? A gente comeu pão que o diabo amassou, cara. Mas Eu me lembro, o curso de vocês durou de janeiro até quando eu fui para lá em é, agosto, vocês já tinham terminado as aulas, foi, exato. né? Aí foi uma nova leva. Janeiro também, não foi? Oi? O curso de vocês, da sua turma, começou em janeiro, né? Não, em agosto. Ou foi em agosto? Foi em agosto. Ah, é? É, Então fez prova em julho, em coisa, e começou em agosto. já começou em agosto. Foi. Ah, sim. Agora eu estou me lembrando, é mesmo. Porque assim que Foi. o curso começou, acabou, que começaram os empregos para o pessoal que estava melhor e tudo que ele recrutou, eu me lembro que vocês chegaram lá. Agora que você está falando, eu estou. Foi. Que o pessoal estava começando a se empregar.
Ah, Exatamente, isso. Eu me lembro, agora que você falou, eu estou lembrado. Foi foi. isso mesmo que aconteceu. Uhum. Agora, nem todo mundo se empregou logo, né? Não, eu, por Tem que exemplo, ter... fui um dos que não me empreguei logo, né? Eu E o fiquei, Domingo segurou você lá em São Paulo, é, claro. rapaz, Também aí você não tinha nem ideia de como procurar emprego em outro lugar, né? não. Tanto é que Independente. quando vocês acabaram o curso de vocês, eu ainda não estava empregado. Aí eu Não, comecei a querer me reunir com vocês, e procurar foi. vocês, porque eu fiquei sabendo que vocês iam ser empregados no IBGE, Foi. né? Eu fiquei sabendo disso. Aí eu falei, É. vou para o Rio, vou procurar me integrar com esse pessoal, né, e tal. Aí, rapidinho, ele arrumou emprego para mim. Lógico. É, Rapidinho. é, é. Agora eu não sei se nós teríamos conseguido arrumar naquela época imediatamente para você, entendeu? Sim. Claro, a gente estava entrando Tá, assim, sabe como é que é? Não, exatamente. não sei. Mas esse foi meu pensamento. Aí, quando ele Não, soube que eu estava certo. no Rio, ele naturalmente desconfiou, porque ele também ficou sabendo que vocês começaram a arrumar emprego em São Paulo. Independente dele. Que isso, Dependente dele, exatamente. isso o magoou profundamente. Ele rapidinho surgiu um emprego para mim, porque eu já tinha feito provas anteriores que eu tinha ido bem na prova. Por exemplo, um dos maiores problemas que eu tive com o Domingo foi isso. Eu teve uma prova para o SERPRO, do tecnologia, sabe? Como é que Ah, é? SERPRO, não sei o que lá, Tech. Eu me esqueci o nome, era lá em Osasco até. sei. Era até em Osasco. Aham. E aí eu fui bem na prova, aí ele botou um cara que tinha sido pior na minha frente, que foi até o Bigode. Aí eu Que fui era lá amigo dele, que era perto amicíssimo. dele, aí eu fui lá falar com ele, porque eu sabia que eu tinha ido melhor. Aí ele disse, é porque o Bigode tá noivo e precisa casar. Aí ele Ah, me falou, rapaz, e aquilo, eu. sabe? Agora você imagina, eu lá em São Paulo, duro, sem nada, eu estava só por conta do emprego, e ele vem e me faz isso, cara, É. entendeu? Aí eu fiquei danado com ele, entendeu? Aconteceu isso lá, porque o Bigode era amigo dele e que tá noivo e precisa casar. Eu É. falei, eu também tô noivo. Aí quando rapidinho ele arrumou um emprego na Prodan, para mim e para o Álvaro. Não sei se você... O Álvaro. O Álvaro também ficou na lista de espera, né? Com você. Eu fiquei, inclusive, teve uma época que eu morei na casa do Álvaro. Aliás, o Álvaro está na Prodan até hoje, você sabia? Você Ah, sabe, né? tá. Eu morei na casa do Álvaro, entendeu? Fui para lá, para a casa dele, para estudar com ele, eu vi e voltava na pensão. Aí depois que deu uma zebra na pensão, acho que eles não iam mais pagar, a ITT na época, acho que deixou de pagar. Aí a gente ficou na saudade. Aí eu fui morar na casa do Álvaro com ele. Foi muito bom, aliás, os pais do Álvaro, gente muito fino, o Álvaro também, sabe? Uhum. Eu fiquei amigo da família, foi muito legal, assim. Você Acabei... sabe, eu já estava no IBGE, uma vez eu fui a São Paulo, e aí eu resolvi procurar você na pensão. Depois você voltou para uma pensão lá, né? Lá Foi, na Vila Mariana. foi. Eu Quando eu voltei cheguei, para eu pensar. cheguei, eu cheguei na pensão um sábado, tipo assim, meio-dia, aí me deram a seguinte notícia. O Zé Walter, não, ele deixou ontem a pensão, porque o Jonas tinha ido para o Rio Grande do Sul e você foi ocupar a vaga dele no Marmitão. Aí eu Foi, saí de lá sem te encontrar. foi isso que Na aconteceu. rua Sena Madureira, não é isso? Não é a pensão tua? Era Sena Madureira. Não, era na Capitão Macedo. Era Capitão Macedo? Era a rua transversal que cruzava ali, Sena Madureira.
Ah, tá. Então eu fui, aí eu já estava trabalhando, e aí eu deixei a pensão, justamente quando o Jonas foi para o Rio Grande do Sul, eu fui ocupar o lugar dele lá, no Mar, Uhum. entendeu? Aham. Aí eu vivi cenas antológicas lá no Marmitão. Não, vamos contar todas, não, porque. Não, senão não acaba essa entrevista. É, não, é verdade. O marmitão. E, e todo mundo perguntava, por que marmitão? Ih, rapaz. Deixa eu contar só uma história que aconteceu lá no Marmitão, Ah, mas das últimas histórias, que eu até relatei nessa época que eu escrevia, né? No sistema do aí. Vox, a lista dos Vox e tal. Teve um evento tiflológico lá em São Paulo, sabe? E, Ah, e teve uma festa, né, para comemorar o encerramento desse evento tiflológico, né, e tal. Eu me lembro que foi até justamente numa boate chamada Patropi. E aí nós fomos. eu fui a essa festa. Você foi? Fui. Ah, é? É Eu, mesmo? Eu não me lembrava que você estava lá, não. eu tava. Estava? É, Pois mas pode contar a história. Eu sei da história. Eu aí, aí a festa rolava, a festa estava ótima. estava. Rolando, bebida, comida à vontade, mas era pago. Era. Acho que era. E a gente lá na mesa. Aí estava na mesa eu, Lotar, o Jonas, o Chico, o É, Chico Paulo, eu sei quem é o Chico. Claro e que eu sei. outra pessoa que eu não estou lembrando. Eu, Jonas, Lotar, o Chico. É capaz de eu estar na tua mesa e tu não lembrar, cara. Eu estava com esse pessoal lá. Pois é. Aí, e aconteceu o seguinte: na festa, as pessoas, depois de certo tempo, começou todo mundo a levantar, cada um ia para a mesa do outro, conversar, Foi e um auê, foi. tal. Depois voltava, nem voltava, outros nem voltavam para a mesa e tal. E aí alguém, rapaz, espírito de porco, propôs essa proposta terrível. Vem cá, e se a gente sair sem pagar, porque ninguém está olhando nada, está todo mundo bebendo à vontade, cada um sai da mesa, vai para outra. Aí as pessoas concordaram. Eu pensei comigo, isso vai dar zebra. Vai, Eu, vai. mas eu não tinha como recusar, porque eu ia ficar lá sozinho para pagar a conta. Eu sabia que aquilo ia dar zebra. Aí eu falei, bom, então tá, vamos, né? O Fomos. Carreira, que não estava a princípio na nossa mesa, ele passou pela nossa mesa, como muita gente passou por lá também, e como a gente passou pela mesa de muita gente, espalhamos Uhum. lá, conversando, não, todo mundo conhecido, né, e tal. Aí a gente arquitetou um plano, que cada um ia sair devagarinho, ia ao banheiro, como se fosse ao banheiro, porque ninguém estava observando, tinha muita gente, e depois ia saindo de fininho, porta fora. Aí foi outro, e a gente marcou um local lá fora para se encontrar. E o último a sair fui eu, porque eu era o que enxergava. Aí, aí tal, eu fui ao banheiro, fui também sair fora e a gente se encontrou lá fora. Aí a gente, conseguimos e tal, a gente pulando de alegria, que a gente tinha bebido e comido muito, lá, a conta alta. Aí eu estava na pensão. Eu fui para a pensão, o Jonas e o Lotar foram para o Marmitão, o Chico foi para a casa dele e tal. Aí no dia seguinte eu voltei lá no Marmitão, né? Aí que eu fiquei sabendo da história, cara. O, o pessoal, depois de altura, viu a nossa mesa vazia, mas ninguém ali, aí começaram a perguntar, mas cadê o pessoal dessa mesa? Aí os garçons começaram a ficar preocupados, né? Mas cadê o pessoal dessa mesa? E ninguém aparecia. E aí, alguém lá do Sul falou, não, era o fulano, fulano e fulano, que era conhecido da gente.
mas cadê eles? Aí procuraram a gente, não acharam. Aí os caras lá gaúchos, que conheciam o Lotar e tudo, não, eles são gente boa, vocês podem ficar tranquilos que se acontecer alguma coisa, eles vão pagar, você fica tranquilo. Aí deram o nosso endereço do Marmitão, porque eu estava ainda na pensão nessa época. Aí deram, aí já era acho 2 da manhã, sei lá que hora, 4 da manhã. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo que tocaram a campainha. Aí o Jonas, e a campainha tocando, 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 o Jonas cheio de sono, sem entender nada, bêbado ainda, foi lá abrir. Quando ele abriu a porta, era o garçom. Ai, pelo amor de Deus, o senhor paga a conta, senão sou eu que vou ter que pagar e tal. O Jonas, ainda bêbado, sem entender nada. Só restou a ele pagar a conta. Segurou a onda, né? Porque não tinha jeito. Eu soube depois também. Pelo amor de Deus, para ele pagar a conta. E aconteceu um lance que depois eu fiquei sabendo. Diz que como o Caveira teve na nossa mesa, alguém apontou o Caveira, que o Caveira fazia parte da nossa mesa. Ele esteve lá de fato, mas ele não, originalmente, ele não era da nossa mesa. Aí o nome dele, acho que o gerente chamou pelo alto, falando: senhor Celso Leonel, compareça ao nosso escritório. O Caveira foi chamado lá, o Caveira, não. Eu não tenho nada com isso, não. Ainda estou aqui. Pois é. Rapaz, essa foi terrível. Aí o Dudu ficou sabendo, rapaz, disso. Ele ia tirar o nosso emprego, olha só. É? Eu tinha acabado de entrar há pouco tempo na conta. Ele ameaçou tirar os nossos empregos. Você vê? Ai. Então foi essa. Eu queria que você contasse uma história de um jogo de futebol. Jogo de futebol que acho que o Domingos criou uma equipe. E que eu sei, mas a equipe era só de cegos. Um dos cegos da equipe do Domingos era um reserva do goleiro do Corinthians. Era. Então, você foi expulso de campo, que eu soube. Eu queria que você falasse desse jogo. Era só para cegos completo. Você estava lá, não sei. Eu fui para esse jogo lá no Rio Grande do Sul. Rapaz, deu uma zebra. O garoto, que era nosso goleiro, ele era um garoto de 14 anos, mas era enorme, era o Solito, sabe? Solito, né, o nome dele? Ele era, acho que era dente de leite, sei lá o que, do Corinthians, lá. Aí o Domingo levou o garoto e me levou para jogar com o pessoal lá. Cara, eu estava acostumado a jogar com os baixa visão, né, aqui no Rio. Eu achei estranho aquilo, mas já que me chamaram, eu fui, né? Aí a gente entrou em campo, aí eu estava constrangido, sabe, Maurício, com aquilo. Falei, pô, eu vou jogar no meio de cego, cara. Mas eu ficava assim, eu só ia na bola quando a bola tinha perigo para o nosso lado. Sei. Aí os caras começaram a ver que eu enxergava e começaram a gritar de lá de fora: ele enxerga! Ele enxerga! E começaram a gritar: ele enxerga! Ele enxerga! Eu falei, cacete. E agora? Pau com aquilo. Aí uma hora a bola sobrou para mim, eu enchi o pé pro gol e foi gol. Rapaz, para que eu fui fazer aquilo? Eu queria invadir o campo para me pegar. O nego invadiu o campo para me pegar. Ele enxerga, que não sei o quê. Aí o treinador deles, foi lá, tirou um cara cego e botou um cara que enxergava bem mais do que eu. Acho que o garoto era quase vidente.
Pô, assim, eu não tinha percebido aquilo. Aí, daqui a pouco veio o garoto driblando todo mundo. Aí eu fui nele e ele caiu. Ah, Eu derrubei o garoto. Ele ia passar direto pro gol. Eu só não podia deixar. Aí o juiz, na hora, me expulsou, cara. Putz, grilo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou? agora o time vai ficar desguarnecido, né? Não, e também eu tinha que passar pelo meio de todo mundo, cara. Lá eu cabreiro pra caramba para passar ali. Aí eu fingi que não enxergava, meio de cabeça baixa e tal. Eu falei, e a turma, nossa turma estava do outro lado. Inclusive o Guilherme, que você conheceu, que fez coisa, ele estava torcendo para a gente, sabe? Mas ele estava contornar toda a turma deles para depois ir para lá, para nós. Eu cabreiro para caramba, o nego vai me agarrar, que vai me encher de porrada. Mas aí eu fui para lá e acabou que o nosso time perdeu. Ali naquela falta, o cara já fez o gol. Aí no final do segundo tempo, sei lá, fizeram outro gol e foi 2-1. É coisa de domingo. Trapaça por trapaça, né? Pois é. Esse jogo eu achei legal contar. Tem um bocado de história, né? Muita. E tem muita história, não vai dar para contar tudo, né? Mas algumas do IBGE nós vamos contar, eu acho. Tá. Inclusive do seu... Como é o nome dele? Seu Martins? Não, o seu Martins não pode contar, não. Ah, não? Não. Seu Martins, não. É protagonista, não pode contar, né? Não, senhor, isso eu proíbo. Mas, bom, vamos lá. Você então ficou na Prodan. Como é que você conseguiu ir para o IBGE? Você ficou na Prodan, tá? Eu sei que você foi para o IBGE. E eu sei que eu não fiz nada para você ir para o IBGE. É bom que a gente... Alguém pode imaginar que eu lutei por você. Não, porra nenhuma, não fiz nada. Eu caí de paraquedas lá. Eu estava na Prodan e eu entrei de férias. Aí vim para o Rio. Aí eu estava procurando, doido para arrumar emprego. Aí a Regina Klein, ela falou, Zé Walter, eu conheço lá um cara, era o Edmundo Silva, o nome dele. Sei. Foi ele que... Eu acho que foi quem colocou a Regina lá. Foi ele, exatamente. Aí era conhecido do pai dela. Aí ela falou que ia falar com ele. Eu falei, então tá. Eu estava assim, né? O que viesse, eu estava a fim de pegar. Aí ela falou, aí ela me disse, ele pediu para você ir lá conversar com ele. Aí eu fui lá. Ele era um outro setor, ele não era da parte bem da informática. Um outro setor. Mas era ligado, ele trabalhava lá no prédio da informática. Não, sim. Inclusive no mesmo andar, no 6º andar. Só que a informática nossa era de um lado, o corredor dele era do outro. Era um outro setor. Aí eu fui lá, ele conversou comigo, ele falou assim, olha, aqui nesse setor não tem vaga. E era na época do censo, sabe? O IBGE estava contratando censitários, estava contratando. Aí ele falou assim, eu vou mandar você lá para o Luiz Guilherme, que ele era o superintendente da parte lá de informática. Ele não era o superintendente geral, mas era o bambambam lá. Ele era ele era superintendente. Ele era diretor e tudo, mas ele era um diretorzão, Aí ele falou assim, eu vou te mandar lá pro Luiz Guilherme. Aí eu fui pro Luiz Guilherme. Aí o Luiz Guilherme conversou comigo e tal. Aí ele gostou de mim, da minha experiência, ele conversou bastante comigo, porque eu trabalhei... É bom que a gente diga o seguinte, naquela época do IBGE, você não fazia concurso, era QI mesmo. Não tinha concurso. Não, era QI, quem indicou.
É como se entrava na época lá no IBGE. Isso, isso. Porque não era público, né? Não era. Era público, sim. Não, era público, mas era CLT, não havia concurso. Não, era CLT, sim. Aí eu conversei com o Luiz Mas Guilherme. olha, deixa eu te dizer, a rede ferroviária era CLT e tinha concurso. Depois foi, como me lembro. Depois obrigaram, depois obrigaram a fazer concurso. Aí eu conversei com o Luiz Guilherme, ele me entrevistou, ele viu minha experiência, ele viu que eu trabalhava com os mesmos equipamentos que tinha lá no IBGE, eu trabalhava na Prodan, então eu já era um cara que já ia entrar produzindo, entendeu? Uhum, E estava gente lá na informática, e era justamente os censitários. Aí eu entrei como censitário. Você sabe que o censitário, quando ele entra, ele não entra com um contrato definitivo, né? Não. Eu entrei com um contrato provisório. Tá? Uhum. Aí eu entrei, como entrou bastante gente na minha época também, essa parte de informática. Aí logo depois o meu chefe, ele não era meu chefe, ele era meu colega, o Arnaldo, com quem eu trabalhei lá. Aí ele caiu nas graças lá das chefes lá. Aí logo a gente foi para ser... Como é que ele chamava? Me esqueci o nome. De contrato definitivo. Tá? Aí eu e toda a turma que entrou na época junto comigo, a gente foi efetivado. Isso aí que eu queria dizer. A gente Foi efetivado e o Arnaldo logo depois virou chefe do pool. Isso. De programação. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, foi assim que você entrou para o IBGE? Foi assim que eu fui para o IBGE. Tá. Aí largou São Paulo, pronto. Rapaz, mas aquilo foi uma felicidade para mim que você nem imagina, Maurício. Imagino. Puxa, eu doido para voltar para o Rio, não aguentava mais São Paulo. Apesar de eu ter muitos amigos lá e tudo, mas não era a mesma coisa, cara. Não era a mesma coisa. Doido para... E você vai cair no IBGE e encontrar gente que você já conhecia. O Amaral. De longa data. De longa... Você conhece a gente há muito tempo. Né? Aqui eu conhecia lá era Leda. Era Leda. Nem eu conhecia a Leda. Nem eu. Eu conheci a Leda quando a gente foi para São Paulo. O Amaral, que foi meu colega, enfim, todo mundo. Para mim foi só para o mel, né? Posso dizer que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, cara. Quando eu fui para o Rio, puxa, você não imagina a minha felicidade. Tudo para mim era ótimo, não tinha problema, nada. E tinha uma turma boa para ir para o bar, não tinha? Opa! Muito legal. Não, tinha uma turma muito fantástica lá. Era a turma muito legal do IBGE mesmo. Muito legal. E no IBGE, você se sentiu bem? Foi muito legal. Porque, assim, muito legal. Já conhecia. Enfim, não tive nenhum problema, né, para me adaptar, nem nada. Eu fui logo desde o início. Aí o pessoal passou a ter muita confiança em mim, no meu trabalho. Enfim, aí o Arnaldo, quando soube que eu trabalhava em pool, lá na Prodan era pool de programação. Aí ele me pediu para ajudar na formação do pool e tal, né? Para eu dizer como é que era, como é que trabalhava, né? E tudo e tal. Para você, então, ir para o IBGE foi tudo perfeito mesmo. Muito legal. Não teve nenhuma dificuldade. No início, eu fiquei muito pouco com o sistema, que antes não era pool. Os programadores trabalhavam junto com os analistas.
Exato, exato. Nos departamentos, né? Nos Isso, diferentes. departamento. Aí eles resolveram pegar todos os programadores e Isso, criar o pool. exatamente. Foi aí que eu me juntei contigo, lá. E- Eu, a Regina, todo mundo que Pô, estávamos espalhados pelo IBGE, a isso, gente se juntou. os departamentos aí É. foi pro pool. Aí foi uma beleza. Eu não gostei, não, porque eu adorava trabalhar no departamento. Não, Eu já tinha 4 anos de IBGE, né? depois que o pool, E eu também preferi trabalhar no departamento, era sabe? muito melhor, cara. Eu te garanto que era muito melhor. Porque você conhecia mais o sistema, sabe? Isso. Era Você muito ficava melhor. integrado ao sistema. Lá E no pool, não. Você recebia um programa é, e qualquer. podia nunca mais receber nada daquele. É, Né? exatamente. Eu gostei muito mais de trabalhar junto, né, integrado No nos departamento. departamentos. Né? Eu também. Eu também. Aí eu comecei a programar e de vez em quando eu ia para o antigo departamento que eu estava programando para eles, mas não era a mesma coisa. Entendeu? Não era. Não era. Infelizmente, não era. E você ficou no IBGE até o fim, né? Você não saiu do IBGE. Não saí. Porque depois vocês já tinham saído de lá. Você, a Regina, o Gato, né? Aí eu comecei eu já tinha experiência. O Amaral também saiu de lá e depois voltou. Isso. O Amaral voltou, mas o Aleda saiu, a Aleda não voltou. Foi a primeira que saiu, não foi, não? Acho que foi. Eu acho que foi. A primeira que saiu foi a Leda. Foi a Leda. Ela foi para a Fininvest. Fininvest, isso aí. Foi. Leda foi para a Fininvest. Aí eu já, experiente, aí comecei no trabalho de análise, sabe? Comecei a fazer trabalho de analista e foi justamente, cara, nessa época que eu perder a visão. Eu fui perdendo a visão e não consegui mais trabalhar. E o que aconteceu é o seguinte, me esqueci o nome do cara que era chefe da gente lá, Vanderlei, me lembrei. Vanderlei... Eu não estava mais lá, aí eu já não sei. Você não tá. Vanderlei falou assim, Zé Walter, que ele sabia que eu queria passar para análise, né? Eu já era estudante, né, e tal. Ele falou assim, tem aqui um sistema todo encrencado que ninguém quer pegar. Se você pegar esse sistema e conseguir resolver, eu te passo para análise. Olha! Ele falou isso para mim, Vanderlei. Aí, doido para passar para análise, eu peguei... Mas você já não enxergava direito, né? Como é que você... Não, eu já estava começando... Não, ainda não. Quando eu peguei o sistema, logo no início, eu ainda não estava... Eu já estava com problema, mas eu acho que eu não tinha me dado conta. Sei lá o que aconteceu. Rapaz, para que eu fui pegar aquela empreitada? Era um sistema todo ferrado, cada um que botava a mão fazia do seu jeito, e com cheio de erro, e o usuário lá era um cara exigente pra caramba, e tinha coisas lá que eu não sabia, eu não conhecia Atlas naquela época, tinha Prometheus, umas coisas próprias do BGE que eu não conhecia, rapaz. E o sistema tinha feito em COBOL, Assembler, cara, uma sala... Nossa, tinha de tudo. Tinha de tudo. Rapaz, e foi justamente nessa época que eu comecei a perder a visão. Mas você pegou ele sozinho, não levou nenhum programador contigo? Sozinho? Não. Eu tinha que... Ele queria que eu destrinchasse o sistema todo. Eram vários programas, cada um numa linguagem, num rolo. Olha, rapaz, ali eu perdi os últimos fios de cabelo. Justamente eu perdendo a visão, sabe? Aí eu sentava
do terminal, do computador, aí eu começava já cheirando já a tela. Aí daqui a pouco a minha visão sumia, parecia que a luz tinha apagado tudo. Aí eu ficava parado tipo umas meia hora até ela começar a voltar devagarinho, sabe? Assim, Rapaz, eu ali para me inteirar das coisas. Aí eu me apegava com todo mundo, por exemplo, o cara que conhecia Atlas, eu pedia auxílio, quem conhecia Prometeu, eu pedia auxílio, enfim, porra, me meti com todo mundo. Aí, rapaz, bom, aí eu perdi a visão de vez, sabe? Aí, nesse meio tempo, eu perdi a visão de vez. completamente. Completamente. E depois eu te falo o negócio da visão. Aí... a gente vai deixar mais isso para a próxima. Tá. Que é ser cego. Tá. Eu vou entrar mais nisso. Então tá. Agora. Tá? Aí eu fui, aos poucos, me conhecendo. Aos poucos eu fui conhecendo o sistema, Aí quando você perdeu a visão, você começou a usar aquele braille que a gente usava lá? Não. Você não usou? Sim, não, o braille sim, para ler a listagem. Isso, você não precisava disso. Não, no início não. Não, você tinha a tua lupa lá e você... Aí eu comecei a entender o sistema, as coisas. Aí, só para resumir, para acabar. Uhum. Finalmente eu consegui tirar os erros do sistema. E aí o cara, o usuário exigente pra caramba, ele passou a gostar de mim. Aí, finalmente, quando eu tirei o último erro do sistema, ele falou: cara, você é o máximo. Aí ele mandou uma carta, inclusive, me elogiando que eu tinha conseguido resolver o problema do sistema. Aí você não sabe o que aconteceu, cara. Essa foi a pior. Aí eu fui procurar o Vanderlei. Para te passar para análise. Mas o Vanderlei tinha deixado de ser chefe. Ele saiu antes, no meio do processo ele saiu. Tinha outro cara lá, que eu não me lembro quem era agora. Aí eu fui falar com ele, ele falou assim: Zé Walter, infelizmente eu não posso fazer nada, que não foi eu que te prometi isso. Enfim, eu me ferrei ali e não consegui passar para análise, cara. Mas isso me ajudou muito, depois eu conto, na parte relativa quando eu perdi a visão, que eu não podia parar de trabalhar. Isso me ajudou muito quando eu perdi a visão depois. É porque você não tinha nem como entrar com processo de invalidez, né, para se aposentar. Você não pensou nisso, né? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu não fiquei nem um dia de licença, Maurício. Nem um dia de licença. Dali já emendei para outra coisa. Você lembra do Lúcio? Lúcio, aliás, não era Lúcio, Lúcio. Me lembrei. Perdão. Aí o Lúcio passou a ser meu chefe. E ali mudava perfis, as coisas e tal. Aí o Lúcio passou a ser meu chefe. Aí ele começou a me passar várias coisas para eu analisar. Aí eu fui analisando, fui fazendo análise. Aí, quando finalmente teve um processo lá como é que chama? Quando você está fora de função, né? Desvio. Desvio de função. Aí teve um processo para colocar o pessoal na função. Eu já fazia análise, já sabe? Aí eu fui no grupo, passei direto para análise. Entendeu? Que aconteceu. Quer dizer, aí você, claro, ficou no IBGE o tempo todo. Aí melhorou meu salário, né? Melhorou tudo. Eu já não tinha mais razão para sair de lá também. A Taninha ficou mais feliz, né, que tinha mais dinheiro para dentro de casa. Não é isso? Isso aí. E eu estou entrando em questão íntima, aí não pode. Não.
nem eu melhorei o salário, eu já estava mais à vontade, já estava, enfim, entendeu? Depois de passar por um pouco todo. Eu vou dar uma retroagita. Quando você veio para o Rio, você casou e tal, e você foi morar ali na Princesa Isabel, Foi. não era? Princesa Isabel, o quê? Um quarto-sala, não, tinha cozinha, tinha banheiro. Não, era um apartamento pequeno, mas. É. Só que não sei por que nós todos íamos para lá. Aí passou. Não, porque nós tínhamos um grupo, né? Um Assim, grupaço, não é? Um belo grupo. só como a gente se reunia muito em Copacabana, lá no Farol do Leme. Exatamente. Aí, claro, Encontro, 2h pouco, 3 da manhã, não tinha condução para ninguém. É. Isso aí. Muita gente, depois do Farol, ia dormir lá em casa. Muita gente, eu nunca fui. Eu? Você? Olha, eu não Fui? lembro. Não, mas acho que você foi sim. Eu não, naquele carpete horrível. Pois é. Naquele carpete. Carpete jogado pelo chão. Era, todo mundo se jogava. Jogava. Era muita gente, rapaz, era impressionante. E era sempre de sexta para sábado. Era. E tem foto até hoje. Você tirava caído pelo chão. Eu me lembro uma vez que foi o seguinte: você faz aniversário. Posso dizer o dia que você faz aniversário? É um dia peculiar. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Aí foi assim, como já era hábito a gente ir para a sua casa, eu já saí do IBGE para a sua casa, contigo. Sim. Eu, Regina e tal. Aí, dali a pouco, começou a chegar mais gente. Eu tô lembrado disso. Lembrado? Eu tô lembrado, rapaz. A Tânia resolveu fazer uma festa surpresa, rapaz. Foi. Só você não sabia. Foi, você vê, o marido é sempre assim, né? Parece que é. Rapaz, aí eu sei que quando estava aquele bando de gente, você comentou: e Tânia, aí, como é que a gente vai fazer? Aí sim, aí a gente deu uma gargalhada, foi muito legal. É estranho. E começou a chegar algumas pessoas, eu falei, que coincidência legal, rapaz, você é aniversário. Aí começou a chegar cada vez mais gente, eu falei, caramba, e agora? A geladeira estava cheia de cerveja, cheia de tudo. E você não sabia. Era uma cozinha pequenininha, só cabia uma pessoa, entendeu? Não cabia mais de uma pessoa. Para entrar uma, outra tinha que sair, entendeu? E a geladeira ficava assim num box, assim, encaixada ali num box. Por isso que ela cabia ali na cozinha, porque tinha aquele box. Senão ela não caberia na cozinha, era pequenininha. Então a Tânia é que pilotava lá a cozinha, eu não entrava, não tinha condição de saber. Foi muito divertido, cara. Aquele dia nós não fomos para o Farol do Leme. Não, ficamos lá em casa. Ficamos lá mesmo. Exatamente. Eu dessa festa. Gente, para Dedéu, não cabia mais ninguém lá. Não cabia ninguém. Não tinha mesmo, não tinha espaço mesmo, não. Eu não sei como é que os vizinhos nunca reclamaram de você. Ou reclamaram? Não, nunca tive reclamação ali. E era cantoria a noite inteira, não tinha esse negócio quando é que vai parar. E vem cá, e aquela história dos lobos? Lembra dos lobos? Os lobos? Os lobos, os lobos. Quando eu voltei para o Rio, eu já conhecia, né, algumas pessoas, né, o Magro, o Gabriel, o Chico Gonçalves, tinha uma turma que eu já conhecia. E me aproximei mais dele.
Logo quando eu cheguei para o Rio, o Chico Gonçalves foi para São Paulo. Ele trabalhava aqui no Serpro do Rio. Aí o domingo Isso. foi ele para São Paulo. Foi. Aí, esse pessoal, Lenir, essa turma toda, turma da música, a gente começou a sair lá para Atlântica. Aí a gente achou aquele Farol do Leme ali, que era logo você saindo da Princesa Isabel para a esquerda, indo para o Leme, era o primeiro bar que tinha ali no calçadão. Aí Infelizmente fechou, né? Mas ficou muito tempo. Ele fechou. Mas ficou muito tempo depois. Ponto de encontro É. da gente. Aí foram chegando mais gente, sabe? Assim, mais pessoas. E foi se agregando ao grupo. Aí o pessoal, tal forma que o pessoal, quando estava sozinho, procurando alguém, ia direto lá para o Farol. Sempre tinha alguém lá. Aí encontrava lá e já ficava ali bebendo e tal, chopp geladinho, uma beleza. Era bom pra caramba, né? O que aconteceu? Uma das vezes, a gente foi parar lá na casa da mãe da Léo, mulher do Magro, lá em Minas, Dona Dália. Foi. Lá em Juiz de Fora. A gente já era um grupo formado, mas não tinha nome, não tinha nada, era um grupo só que estava. Aí, nessa vez lá que a gente foi para a casa da Dona Dália deixou uma casa só para gente, vazia, totalmente, lá era próxima à casa dela. Aí a gente ficou na casa. Várias pessoas, né? Eu não sei quantas pessoas tinham, eu sei que tinha bastante. Aí a casa vazia, a gente quando falava assim, assim, o som subia, sabe? Aí o Beto, nego é maluco, cara. Aí o Beto chegava assim no canto da sala, aí fazia assim, para dar aquele som assim, de vibrar. Aí o nego gostou daquilo e começou a noite toda, o nego passou fazendo Agora, eu vou contar uma história menos edificante dos Lobos. É claro que eu não estava lá, eu soube. Você sabe que eu não participava dessas coisas, porque eu sempre fui muito recatado. Você não foi nesse grupo, não, nessa vez? Não, a história era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Umas 6 horas da manhã. Aí eu não sei quem é que teve a ideia, brilhante ideia, da gente invadir o quarto das mulheres. Então, você estava. E a gente entrou, não, desculpa, eu não estava lá, porra. Entrou o Nando. A gente entrou. Aí pronto, aí a gente se caracterizou como os Lobos. Levantaram, foi que nego queria dormir, a gente não deixou, ficou a noite toda aquela zorra. Ninguém dormia ali, não, rapaz. Ali era terrível. Não tinha. Você ia lá para beber cachaça. A noite inteira não tinha dormida, não. Aí no dia seguinte, a gente saiu para um bar. E o Didi sempre com cavaquinho, com tudo, né, tocando. Aí ali o pessoal se reuniu e fez a música que a gente denominou depois de Hino dos Lobos, falando justamente dessa história. Foi. Falavam coisa, né, de um uivo tão primitivo, mas decisivo. Aí, acho que foi o Didi que botou a música. Aí aquilo virou o Hino dos Lobos. Aí virou o Hino dos Lobos. Aí, a partir dali, a gente passou a se autodenominar os Lobos. Os Lobos, Aí a gente saiu para vários lugares, mas... saímos... Foi o único lugar que eu não fui com vocês foi para Jaguapitã, que eu não podia ir. O único lugar que eu não fui foi Jaguapitã. Jaguapitã ficou na história, cara. Ficou na história. Vocês entraram em festa errada, isso me contaram. Aí eu não estava mesmo, não, é verdade. Eu não estava. O grupo do Rio com o grupo de São Paulo, porque o Chiquinho já está em São Paulo. O Chico é maluco, cara. Foram 30 pessoas para a casa dele. 30 para a casa dele. Maluco.
Não, eu soube. Eu lamentei tanto não ir, rapaz, mas eu não podia mesmo. Uhum. Eu não tive condição de ir naquela época. Pô, que pena. Mas foi a única vez que eu me lembro assim, de não tá junto, foi essa vez. Uhum. Eu me lembro. Bom, para a gente começar a encerrar, você se aposentou agora. Eu queria abordar um pouco a sua questão religiosa. Eu estou falando isso porque eu sei que ela é pública, você não tem problema nenhum, Não. né, de falar desse problema religioso. Você aderiu mais ao kardecismo e tal, depois que você perdeu a visão, ou Foi. isso não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Depois que eu comecei a perder a visão e tudo, aí eu vi falar em operação espiritual, sabe? Ah, Eu nem sabia o que era isso naquela época. Aí me indicaram um centro ali no México chamado Tupiara, ali no Lins, logo no início, sabe? Tupiara. E ali eles faziam operação espiritual. Aí eu fui, né? Aí cheguei lá, rapaz, marcaram uma operação para mim, operação espiritual. Aí quando eu cheguei lá, Maurício, tava assim, eu tava nos estertores da visão. Eu conseguia ver vulto, assim, ainda havia alguma coisa. Era um galpão grande, cheio de gente, e muita gente jovem ali. Eu me lembro que foi um sábado à tarde que eu fui, e aquele pessoal ali ajudando, aquilo me trouxe uma ideia assim, que eu falei assim, caramba, por que esse pessoal, tudo jovem, está fazendo aqui? Podia estar na praia, namorando, e nada, o pessoal ali, jovem, aquilo me tocou, cara, de tal forma. Também, diga-se de passagem, porque nessa época também, eu já, eu já tinha mudado assim, a minha forma de pensar, sabe? Eu já achava que deveria existir alguma coisa além do que a gente percebia, do que a gente via, daquilo que as pessoas consideravam importantes e tal, pessoas, sucesso, isso, aquilo. Aquilo já não me causava mais, sabe, assim. Eu estava começando a pensar de uma outra forma. E foi justamente quando eu fui parar lá no Tupiara. E aí aquilo eu pensei, falei assim, cara, o que esse pessoal sabe que eu não sei? Por que esse pessoal todo está aqui trabalhando desse jeito? Tudo voluntário, garotas e garotos ali. Aí eu fui fazer a operação espiritual, eu já saí dali tocado, sabe, cara? Impressionante. Eu saí dali assim, muito emocionado, tocado. Aí eu comecei a entender o que era doutrina espírita e tal. Aí eu mas comecei... você já tinha tendência espírita, né? Ou não? Não, Não não. tinha. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia nem o que era. Mas não sabia. Ah, tá. Não sabia, não. Aí ali que eu comecei a ser tocado, vamos dizer assim. Aí eu procurei o Mileco, eu ouvi falar das plebe, que eu não conhecia. É mesmo? Você não conhecia as Não, plebes? não conhecia. Rapaz, eu conhecia. Como é que você não conhecia? Eu não. Aí eu fui falar com o Mileco, aí ele me indicou um livro para ler e tal. Aí, no momento em que eu comecei a ler o livro do Kardec, aquilo parecia que eu já conhecia há muito tempo, sabe? Assim, aquilo para mim fez todo sentido. Todo sentido. Eu devorava aqueles livros, eu devorava aqueles livros, sabe? Então, aquilo caiu em mim como uma luva, naquela época, né? Naquela época. Hoje eu posso dizer para você, hoje eu não sigo exatamente a doutrina espírita, eu sigo uma outra doutrina que hoje, para mim, assim, bate mais da minha forma de pensar, de perceber as coisas. Ah, mas você continua ligado às plebes? Sim, sim, continuo. As plebes não exigem que você seja É, rigidamente kardecista? hein? As plebes não exigem que você seja rigidamente kardecista? Não. Nunca Não? existiu. Inclusive, lá tem gente que trabalha lá nas plebe
que é católico, tem gente até evangélico e tudo. Ah, é? É, Olha, é. Forma- interessante. Essa operação espiritual não rendeu nada para você? Eu estou me- falando em termos visuais só. Não, em termos visuais não, mas melhorou. Por exemplo, o glaucoma estava muito alto, aí abaixou o glaucoma Ah, e tudo. Eu vou te contar um fato, porque a gente está no encerramento desse aspecto. Eu soube, eu uma vez estava lá em Goiás, em Goiânia. Aí uma moça lá conhecida do pessoal, das filhas da Rebouça, ela me viu e falou assim, eu nunca tinha visto ela. Ela olhou para mim e falou assim, escuta, você tem jeito nessa sua vista direita, a esquerda não, mas a direita sua tem jeito. Aí ela me disse que tinha uma médium lá em Piracanjuba, uma cidadezinha lá no interior de Goiás, que hum. fazia essa operação. Eu fui lá, né? Aí eu pedi o Lúcio, ele deixava eu ir, porque eu tinha que ir, não voltava no mesmo dia. Eu tinha que ir, Claro, não dá. E não daria mesmo. não daria. Aí, rapaz, eu fui lá, eu juro que isso é verdade, viu, Maurício? O cara Não, você está dizendo é. médio, lá, era doutor, o nome dela era. O nome dela, rapaz, agora eu não estou lembrado. Mas o espírito chamava doutor Ricardo. Aí o cara me botou lá sentado, Maurício. Ele veio com a tesoura, enfiou dentro do meu olho a A tesoura, tesoura. a tesoura, a tesoura. A Tânia estava lá e via. Aí começou a cortar as veias, tac, 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 dentro do meu olho. E aí saía uma porção de água, mas eu não sentia nada. Nada. Não sentia nada. A Tânia fechava o olho para não ver. E ele falou para mim, olha, não dá para fazer a sua operação toda de uma vez. Você vai precisar fazer 10 vezes esse procedimento. Nossa. Você volta a enxergar. Mas eu não pude continuar indo lá. Eu fiz, acho que umas 3 ou 4 vezes só, e melhorou muito assim, a pressão do glaucoma, melhorou muito. Mas eu não pude continuar indo lá, É entendeu? uma pena, quer dizer, É, isso nós vamos conversar melhor depois, tá. mas a ciência, né? Isso aconteceu comigo. É porque, por exemplo, as histórias do Zé Arigó eram todas assim, né? É, isso. É, Né? Eram exatamente. todas assim. As histórias É, do Zé Arigó, as operações do Zé Arigó, não é brincadeira, não. pois é. Tá? Então, mas eu posso testemunhar. O cara enfiava a agulha não, A tesoura. dentro do meu olho e pá, pá, E pá. olha que o olho é um lugar Poxa, sensível pra cacete, né? eu não sentia nada, cara. Nada. Aham, aham. Não sentia nada. É. Isso aconteceu. Todas as vezes que você foi, todas as 3, É, 4 vezes que você foi. é. Enfiava a Legal. tesoura no meu olho e tac, 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 cortava a veia, cortava, não saía sangue. Saía uma água, assim. Aí É. limpava, tal, aí mandava eu voltar da outra vez. Aí eu não pude mais voltar, entendeu? Aham. Interessante. Né? É, Bom, Zé Walter, eu tenho a impressão que nós vamos marchar para o End. O que tu acha? é, Eu sei que tem muita coisa, tá? Eu é. sei. A vida de uma pessoa é um Hã? livro, né, cara? É. Mas a minha sempre penúltima pergunta Hum. no End, o que você gostaria de dizer que ou eu não deixei, ou não sei o que, não aconteceu no seu relato, que você gostaria de relatar? Ah, Maurício, não sei. Não sei. A conversa foi fluindo tão naturalmente. Claro que tem coisas, mas nem eu É. saberia dizer, né, o que seria interessante. Aconteceram várias coisas, né?
Do Martins eu não deixei você contar, não foi? Do Você Martins? quer contar? Do Martins. Você quer contar? Eu vou deixar você contar. Pronto. Não, sabe o que é? A bateria está no finalzinho aqui tá. do celular. Eu tô com medo de repente acabar aí a gente no meio, entendeu? iPhone acontece. Não, ele já falou aqui que bateria fraca, já falou. Então é fraco. Ele está no finalzinho. Então pronto. Então a gente por hoje termina. Se você na próxima vez quiser puxar mais alguma coisa, a gente puxa. Tá bom, meu camarada? Tá bom, valeu então, seu Maurício. Então, despeça-se. Oi? Então, pensei que despeça-se. Tá bom. Bom, então eu gostaria de me despedir de todos que estão assistindo, né, esse vídeo, né? E vamos ver o que o Maurício tem para mim na próxima vez que eu vier aqui. Um abraço a todos, né? Obrigado aí pela atenção despencada. Despencada. Tá certo. Valeu? Valeu. Bom, pessoas, então, aquele pedido, né? Inscrevam-se no nosso canal, dê aquele like gostoso, comentem. E eu sempre digo o seguinte: o elogio é uma delícia, mas passa. O que fica mesmo são as críticas, que fazem a gente melhorar. Tá? Então, critiquem, comentem. Tá? E só dizer o seguinte: quem assistiu o Zé Walter até agora tem duas posições. Ou gostou e recomende a todos, assistam o Zé Walter, que valeu a pena. Mas se você não gostou, se você achou o Zé Walter uma pessoa insuportável, recomenda aos seus inimigos, né? Eles também merecem. É o problema. Não é? Recomenda aos inimigos, né? Ora essa. Né? Para que eles compartilhem com você o quão insuportável é o Zé Walter. Tá bom, pessoas? Obrigado e até uma próxima. Valeu, seu Maurício. Um abraço. Tchau. Tchau.